Bom dia, gente. Aqui é a Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos iniciar uma matéria nova que é sobre verbos no modo subjuntivo. Mas antes disso, vamos recapitular também os outros modos verbais, começando pelo indicativo. Todo mundo lembra, gente, o que é o modo indicativo? Vocês devem lembrar, né? Que é aquele modo que indica certeza, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma quando eu uso o modo indicativo. Eu sempre tenho certeza de algo que eu vou fazer, de algo que eu fiz ou de algo que eu farei, tá? Ou aqui, como eu coloquei no slide para vocês, de algo que acontece, aconteceu ou acontecerá. Então, sempre associa o modo indicativo com a palavra certeza. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, eu participarei das competições esportivas. Quando eu digo bem assim que eu participarei, significa que eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou fazer aquilo dali. Por isso que esse modo está no modo indicativo, tá? Porque eu não tenho dúvida, eu sei que eu vou fazer aquilo, ok? Tenho também o modo imperativo, que é aquele modo que vai me indicar uma ordem, um pedido ou um conselho. Vamos ver um exemplo. Participem todos da campanha do agasalho. Tá vendo que esse verbo aí, participe, está exprimindo uma ordem para uma outra pessoa, ok? Igual o momento que estamos vivendo hoje, né? O que mais ouve-se falar nas redes sociais é fiquem em casa. Então, esse verbo fiquem, ele exprime uma ordem, por isso que esse verbo está no modo imperativo. E o subjuntivo, que é o foco, né, da nossa aula de hoje, é aquele modo que vai exprimir uma dúvida. Ele é utilizado em frases que indicam a possibilidade de algo vir a acontecer. Então, é por isso que ele exprime uma dúvida ou uma hipótese. Um exemplo: talvez eu participe dos jogos neste ano. Então, vocês conseguem perceber que aqui eu não tenho certeza se eu vou participar ou não? Eu estou em dúvida ainda, eu ainda estou decidindo se eu vou participar. Então, é por isso que esse verbo participe está no modo subjuntivo. O subjuntivo, ele tem uma diferença lá nos tempos verbais, tá? Então, vamos entender quais são os tempos desse modo. Eu tenho o presente, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o futuro. O subjuntivo só tem esses três modos, tá, gente? Ele não é conjugado, ele não é flexionado em outros modos, em outros tempos além desse. Então, só recapitulando também, o presente. O presente é algo que eu faço agora, nesse momento, ou que faz parte da minha vida. O pretérito imperfeito é o tempo que representa o passado, né, em coisas que eu costumava fazer e hoje em dia eu não faço mais. E o futuro é algo que ainda vai acontecer. Então, lá no modo subjuntivo, quando eu vou empregar o presente, por exemplo, o meu verbo sempre vem acompanhado da conjunção que. No próximo slide eu vou mostrar para vocês um exemplo disso daí, de cada um deles, tá? O pretérito imperfeito sempre vem acompanhado da conjunção se e o futuro das conjunções quando e se. Aí vocês podem perguntar, professora, mas será que eu não vou confundir o pretérito imperfeito com o futuro? Não tem como, gente, porque quando vocês olharem lá o exemplo que eu dei, vocês vão perceber que o contexto é totalmente diferente. Um está lá no passado, que é o pretérito imperfeito, e o outro está lá no futuro, tá? Que o próprio nome diz, né? O futuro ainda vai acontecer. Então, não dá para você confundir essas duas conjunções se aí, ok? O exemplo aqui, vamos começar ali pelo laranjinha. Você me recrimina porque imagina que seja culpa minha. Então, o verbo seja é um verbo que está no subjuntivo, porque essa pessoa não sabe de quem é a culpa, então ela pode levantar hipóteses sobre isso.
Esse verbo ele está no presente porque é algo que está acontecendo agora, né? A pessoa está imaginando agora, ou ela imagina, né, no dia a dia dela. Ela ainda imagina, desculpa. E esse verbo vai vir acompanhado da conjunção que, porque ele está no presente. Tá bom? Agora olha ali o exemplo em branco. Você me recrimina como se fosse culpa minha. Esse fosse é um verbo que está lá no pretérito imperfeito, porque ele já aconteceu e pode ser que ele costumava acontecer, tá? E vocês podem reparar que esse verbo veio acompanhado da conjunção ser. E o outro ali é o azulzinho, no nosso último exemplo, tá bem assim. Você me recriminará quando ou se qualquer uma dessas conjunções que eu usar vai estar correta, tá? Então, de novo, você me recriminará quando for culpa minha. Então, é algo que ainda pode acontecer. Por que, professora, que ainda pode acontecer? Porque eu não sei se ele vai me recriminar ou não, porque esse verbo está no modo subjuntivo. E vocês podem observar que ele aceita essas duas conjunções, tá bom? Então, gente, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido.